Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, estamos iniciando nossa segunda semana de atividades, não é? Com esse novo normal que nós estamos vivendo. E como eu já havia adiantado para vocês, desde a outra semana, que nós iríamos estar trabalhando essas primeiras semanas com revisões, não é? E aí, eu selecionei alguns conteúdos que nós trabalhamos o ano passado, certo? Que eu considero bastante importantes para que a gente possa, né, revisar e relembrar eles, para que a gente dê continuidade aos nossos estudos. Vocês recordam que eu falei para vocês, e nós estudamos também bastante isso, né? Que o tempo, que a história, ela é dividida. Os historiadores, os estudiosos, eles optaram, né, por dividir a história em períodos. Lembram disso? Inclusive, na nossa aula, né, dessa semana que passou, eu passei uma atividade para vocês que falava justamente sobre isso, né? Eu falei para vocês sobre a linha do tempo, sobre essa divisão de períodos e expliquei, né, que a linha do tempo ela tem que seguir uma cronologia. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Então, pronto. Essa nossa aula de hoje, nosso vídeo, certo? Ele vai estar falando justamente sobre isso, sobre o tempo. Foi o conteúdo, um dos conteúdos que nós vimos lá no comecinho do ano passado e que eu considero que seja um conteúdo bastante importante para que vocês retomem, né? Para que a gente revise ele, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o tempo e o cotidiano, o tempo cronológico. Lembram que a gente falou sobre isso na aula? O tempo e a história. Como é que é dividido aí o tempo e a história? Aí vem dentro disso o tempo histórico, as mudanças, as permanências e as rupturas. Lembram que a gente falou sobre isso? Quem é que lembra aí? A gente falou bastante sobre isso ano passado. Semana passada a gente também falou um pouquinho sobre isso, não é? E aí a gente vai ver também um pouquinho sobre essas concepções de tempo. Pessoal, eu vou colocar algumas imagens para vocês aqui no nosso vídeo e vou explicando, tá certo? E depois que terminar o nosso vídeo, tem uma atividadezinha lá para. Então, né, pessoal, o tempo ele está presente na nossa vida em todos os momentos. E aí, o tempo cronológico, que foi o que eu acabei de falar com vocês, ele é como, né, nós chamamos essa divisão do tempo. Então, o tempo ele é dividido em unidades de medidas, que vocês lembram quais são essas unidades de medida? Que são segundos, minutos, horas, dias, semanas e assim por diante, né? Essas unidades de medida do tempo cronológico, elas tornam, né, o nosso estudo e a nossa vida também muito mais prática. É por meio dessa divisão do tempo que nós podemos nos organizar melhor, podemos dispor de tempo, né, para realizar nossas tarefas e planejar também todos os nossos compromissos. E então, para podermos fazer essa medida de tempo, se assim eu posso dizer, nós utilizamos algumas ferramentas. Vocês lembram que ferramentas são essas? Quem se lembra? Então, nós temos, não é, uma das ferramentas que é o calendário, que ele vai o quê? Não é? Ele vai marcar o tempo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. E aí, né, se acredita que os primeiros marcadores de tempo, né, eles tiveram origem pelo que vocês lembram fenômenos da natureza e da percepção, né, de que eles se repetiam, como a passagem do dia e da noite, as fases da lua, as estações das marés, não é? E assim, eles começaram, né? Eles começaram a relacionar com os fenômenos da natureza. Então, esse tipo, né, de observação é chamado de tempo da natureza. Então, a partir das observações desse tempo da natureza, foi possível a elaboração de instrumentos para medir o tempo e a sua passagem, como o calendário, né, que é uma das ferramentas que eu acabei de falar para vocês, que está presente, né, na cultura de diversos povos há milhares e milhares de anos.
Por meio do calendário, nós registramos o quê? A passagem dos dias, organizamos nossas atividades diárias, marcamos as datas comemorativas, as festividades religiosas, né, principalmente, e também as festividades de aniversário, passagem de ano e outras datas comemorativas, né, que a gente considera importante. Vocês recordam que nós falamos, não é, que existe diversos tipos de calendários e com isso vai depender muito da cultura, das crenças de diversos povos. Mas, né, os dois que são utilizados como as principais referências para os calendários são o quê? O Sol e a Lua. Vocês se lembram? O calendário lunar, não é? O ano ele possui 12 meses, de 29 a 30 dias, e acompanha as fases da Lua. Quem é que usa esse calendário? E aí? Os meses se iniciam com a Lua nova. No calendário solar, o ano corresponde, na verdade, à volta não é completa que a Terra realiza em torno do Sol e à passagem das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Quem lembra? Quem é que lembra, minha gente? O calendário usado no Brasil e em muitos outros países é chamado de calendário gregoriano. E ele é baseado em quê? A relação que a Terra dá em volta do Sol, não é? Então, esse movimento que a Terra faz em relação ao Sol é que organizamos, né, que se organiza o ano, os meses, as semanas e os dias, certo? Então, nós utilizamos o calendário gregoriano aqui no nosso país. Vocês lembram disso? Que nós falamos bastante sobre isso. Falamos também, né, por que 2021, se a gente sabe que o mundo tem muito mais tempo que isso, é porque nós estamos numa cultura cristã e se conta a partir do nascimento de Cristo. Lembram disso? Que nós falamos bastante na nossa aula. E aí, nós temos outra ferramenta que é o relógio, não é? Que o primeiro relógio ele marca, né, a passagem do tempo com precisão. Foi o relógio mecânico que foi inventado mais ou menos por volta de 1300. Até então, né, vocês sabem que o relógio que era utilizado era aquele relógio solar. Esse que está aí na imagem que vocês podem acompanhar, certo, pessoal? Dentro do tempo e da história, né, um dos aspectos que vão definir a história é justamente essa possibilidade de percebermos as mudanças e as permanências que ocorrem nas sociedades humanas ao longo de todo o tempo, certo? Quando nós vamos analisar historicamente o tempo para perceber essas mudanças e essas permanências, né, adotamos o chamado tempo histórico, que é esse estudo que nós estamos fazendo. Então, no tempo histórico, as mudanças, elas são o quê? As alterações que vão acontecer em determinado período de tempo, né, da história. Já as permanências, elas podem ser, né, consideradas os elementos que, apesar de todas as mudanças que aconteceram, elas ainda conservam características ao longo do tempo. Vocês lembram que eu sempre usei com vocês, né, a respeito disso, o exemplo de aqui em Sumé, por exemplo, a nossa Rua da Igreja, não é? Ela é a rua mais antiga da cidade, ela conta a história de nossa cidade, ela sofreu mudanças, obviamente, se a gente for olhar de forma geral, né? Sofreu mudança no calçamento, nas cores das fachadas, mas aquelas casas também, elas tiveram permanências. Aquela Rua da Igreja, ela permanece, a fachada das casas permanecem, só que aquele cenário do momento que aquela rua surgiu, ao longo dos dias, das horas, eles obviamente foram mudando, não é? Então, tudo vai mudando, nada permanece da mesma forma. Mesmo que as alterações sejam mínimas, mas tudo muda, mas o que nós temos como permanência dentro disso é a rua, de forma geral, a história da rua, a primeira rua, as fachadas que são semelhantes, apesar da mudança de cor, algumas, né, mudaram também a fachada, antes de ser lei que proibia mudar. Então, tudo isso
entra dentro dessa ideia de tempo histórico, né, desse estudo que nós fazemos, com as mudanças e as permanências, certo? E as rupturas são aqueles, né, quando eles deixam de existir, quando não existe mais de forma alguma aquele local que está sendo objeto de estudo no momento. Pessoal, como vocês podem ver aí na imagem, né, que nós temos esse esquema de concepções de tempo, nós temos 3 tipos de tempo, né, que nós estamos habituados a utilizar no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não fazemos essa diferenciação. Então, nós temos aí o tempo da natureza, que seria aquele, né, das estações do ano, primavera, verão, outono, o nascer do sol, o pôr do sol, os períodos de maior chuva, de menor chuva, né, de estiagem. Temos aí o tempo cronológico, não é, que é o tempo gasto para fazer um bolo. Por exemplo, esse bolo vai ser feito em 45 minutos, é o tempo de preparo. Então, isso é o tempo cronológico. Uma data de nascimento de uma pessoa, o tempo que um atleta usa para percorrer uma piscina olímpica, a duração de nossas aulas de história, a duração desse nosso vídeo. Então, isso é tempo cronológico, certo? Então, temos aí também o tempo histórico, que é justamente esse que eu acabei de falar para vocês sobre a questão da permanência e ruptura, não é? Então, um exemplo que tem aí são as transformações dos hábitos alimentares de uma família, a permanência, né, das tradições religiosas, a mudança de um presidente, do presidente de um país e o que eu falei, né, a preservação do monumento de determinado local. Então, esse é o tempo histórico e essas são as concepções de tempo. Então, nós temos aí, recapitulando, né? Tempo da natureza, tempo cronológico e tempo histórico. E ao lado, vocês podem ver, não é, o que seriam essas definições dessas divisões de tempo. Tá bom, pessoal? Então, é isso, certo? Vocês têm uma atividade para estar realizando e qualquer coisa é só entrar em contato. Tchauzinho!